Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Não faz muito tempo eu fiz um vídeo sobre o filme Fogo no Céu, que é baseado no caso real de abdução alienígena de Travis Walton. E aí, vocês já sabem, né? Mais um Cada Caso é um Filme. Antes de começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação. Ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas. E bora falar de terror. Lembrando que esse quadro tem spoiler das obras, porque como eu me aprofundo no caso, consequentemente eu preciso falar sobre o filme. Fogo no Céu é um filme de 1993, dirigido por Robert Lieberman, baseado no livro The Walton Experience. Ele conta o caso de lenhadores que na volta do trabalho avistaram um objeto voador não identificado muito próximo ao solo. Acontece que um daqueles homens correu em direção à coisa e foi atingido por uma luz muito forte que o deixou inconsciente. Depois disso, ele sumiu por 5 dias e voltou afirmando que havia sido abduzido. O longa é muito famoso justamente por narrar um acontecimento real que teve grande impacto na mídia. Hey Travis, it's Mike. Hey, it's your partner. You remember me? Travis, your partner. MT Motors. O filme é bem legal, eu falo bastante sobre ele lá no vídeo específico, mas agora vamos entender o que rolou. Travis Walton é um homem nascido no Arizona, Estados Unidos, que no dia 5 de novembro de 1975 trabalhava com seu amigo e irmão da sua namorada Mike Rogers, junto de mais 5 homens. Mike tinha um contrato com o Serviço Florestal dos Estados Unidos para cortar pequenas árvores de uma grande área da Floresta Nacional de Apaches, City Graves, no Arizona, para evitar grandes incêndios e preservar o local. Na noite daquele dia, voltando para casa, os 7 homens viram fortes luzes atrás da colina e, à medida que iam se aproximando, avistavam um objeto em forma de disco de aproximadamente 2,5 metros de altura e 6 de diâmetro, pairando muito próximo ao chão. Mike parou a caminhonete e o Travis, alucinado, correu em direção ao troço. Ele disse que ficou com medo do OVNI ir embora e perder a oportunidade de ver um disco voador de perto. No entanto, sons muito altos, tipo turbinas, começaram a rolar e o Travis sentiu uma forte descarga de energia pelo corpo. Os colegas disseram que um forte raio de luz azul o atingiu. Desmaiado, eles pensaram que o Travis estava morto e foram embora com medo. No entanto, eles resolveram voltar, mas daí já não encontraram mais nem o amigo e nem o negócio. Perto das 19h30, eles ligaram para a polícia de Navarro e o agente Chuck Ellison os encontrou num centro comercial. Chuck ouviu o relato e, embora ainda descrente, afirmou que se eles estavam mentindo, eles eram muito bons nisso, porque estavam desnorteados. Por insistência de Mike, alguns deles voltaram ao local com os policiais, mas não encontraram nada. As buscas seguiram com helicópteros e tudo, a mídia estava em cima, repórteres, ufologistas, mas toda essa história estava muito estranha e o delegado Sanford Flake achava que eles estavam tentando esconder ou um acidente ou um homicídio. Porque ele pensava que eles poderiam ter matado o Travis por acidente ou não, e estavam tentando esconder a situação. Por isso, na segunda-feira, dia 10 de novembro, os 6 homens passaram pelo teste do polígrafo, o detector de mentiras, que é uma medida bem controversa. Alguns pesquisadores afirmam que ele, na verdade, mede o quanto você está estressado, mas enfim. As perguntas eram se ele tinha feito mal a Travis, se sabiam onde ele estava e se tinham mesmo visto um disco voador. Deles, um dos homens, não concluiu o teste. Mais tarde, ele explicou que ele estava nervoso porque ele tinha omitido uma passagem na polícia para poder trabalhar com o Mike. E aí ficou com medo de aparecer alguma coisa no detector e acharem que ele tinha feito alguma coisa de errado em relação ao Travis. Os outros 5 responderam a mesma coisa. O funcionário do Departamento de Segurança Pública do Arizona, que estava administrando o teste, afirmou que eles estavam dizendo a verdade ou que, no mínimo, acreditavam de fato que tinham visto um OVNI. Na noite daquele dia, o cunhado do desaparecido recebeu um telefonema de um cara afirmando que era o Travis e que estava numa cabine telefônica perto de um posto precisando de ajuda. Essa pessoa estava tão desesperada que ele e o irmão do Travis, o Duane, resolveram ir até o local. Lá eles o encontraram com as mesmas roupas de quando ele sumiu, apavorado, mais magro e falando coisas sobre seres com olhos terríveis. Duane, como tinha conversado com um ufólogo, o Spalding, pediu para que o irmão guardasse a primeira urina e o levou a um médico reservado que esse ufólogo tinha prometido. Tudo isso sem avisar as autoridades ainda. No entanto, Duane ficou furioso, foi embora com Travis porque aquele cara não era um médico de verdade e sim um hipnoterapeuta. Bom, na tarde de terça-feira, geral já estava sabendo da volta do Travis. Logicamente, a mídia caiu
caiu em cima e os ufologistas também. Entre eles a APRO, um grupo civil de pesquisas em OVNIs, e o The National Enquirer, um jornal bem conhecido por ser sensacionalista. Através deles, Travis conseguiu fazer alguns exames e que constatou uma alteração na sua urina que não condizia com o fato dele ter ficado tanto tempo sem comer como ele afirmava, e uma marca no seu cotovelo direito como se fosse de injeção. Muita gente dizia que ele devia estar drogado, mas os exames afirmavam que não. Tá, mas e aí? O homem voltou. O que ele falou que aconteceu? Quando ele recobrou a consciência, sentiu fortes dores no corpo e um mal-estar. Estava deitado e no teto tinha uma luz retangular. Nesse momento, notou 3 figuras pequenas, vestidas de vermelho, com cabeças desproporcionais ao corpo e olhos grandes pretos. Depois ele até as comparou à aparência de um feto. Foi quando eles colocaram um aparelho metálico na sua barriga que o Travis levantou e empurrou uma dessas criaturas. As outras ficaram meio nervosas, mas depois saíram rapidamente por uma porta. Travis também saiu dali, mas foi pelo outro lado, andando por um corredor ainda bem fraco, lógico. E entrou numa outra sala que tinha uma cadeira no meio. À medida que ele ia se aproximando dessa cadeira, a sensação era de que as paredes estavam ficando transparentes, se misturando com o que tinha do lado de fora. No caso, ele conta que era um breu e alguns pontinhos de luz. Nessa cadeira tinha vários botões, como se fosse uma mesa de controle mesmo. Em alguns lugares eu vi que ele chegou a sentar nessa cadeira e mexeu na mesa. A sensação era de que ele estava movendo o troço onde ele estava dentro, a nave, sei lá eu. E aí ele ficou com medo e olhou para um canto e viu uma outra criatura. Dessa vez esse ser era muito alto, musculoso, com longos cabelos compridos e vestindo azul, o Thor. Esse humanoide o levou pro lado de fora da nave, que parecia estar estacionada numa espécie de hangar, onde havia mais 3 seres iguais a esse outro. Um parecia ser uma mulher. O Travis se lembra de ficar falando sem parar, até que essa figura coloca uma máscara de oxigênio no seu rosto, e aí ele já acorda no meio da rua a tempo de ver um facho de luz se distanciar. I was suddenly hit by a blast of energy from the craft that knocked me unconscious. But when I saw the creatures, I knew where I was. Tá, já é difícil de acreditar numa narrativa dessas. Agora vamos às controvérsias e coincidências que rolavam e rolam até hoje. Primeiro, os irmãos Walton sempre foram fissurados por histórias de OVNIs e extraterrestres. Duane, inclusive, afirmava que já tinha visto um objeto bem parecido, praticamente igual a esse que abduziu o Travis há uns 12 anos atrás, quando eles ainda eram moleques, e sempre falou que eles não poderiam nunca perder a oportunidade de ver mais um ou o Travis ver pela primeira vez. Segundo, o Mike tinha esse contrato com o serviço florestal que estava muito atrasado. Se ele não entregasse, o resultado no prazo, além de não receber, ainda teria que pagar uma multa. Mike disse que esperava que o contrato fosse adiado com o sumiço do amigo. Terceiro, algumas semanas antes do ocorrido, passou na TV aberta um programa sobre incidentes de OVNIs, relatando um caso que ficou conhecido como a abdução dos Hill na década de 60. Travis e Mike afirmaram que nem viram isso. Quarto, havia uma base de aviões próxima à cidade. 2 dias antes do desaparecimento, a Força Aérea avisou para a população não se assustar se escutasse barulhos altos ou visse fachos de luz muito fortes, porque eles estariam fazendo testes por ali. Dessas informações, é plausível acreditar que eles bolaram toda uma história para poder livrar o Mike desse contrato de pagar essa multa ou pelo menos adiar o serviço. Mas a verdade é que eles saíram prejudicados porque o contrato foi rompido. E aí tem outro ponto bem interessante. Quando voltou, o Travis passou pelo teste do polígrafo. E segundo o examinador, ele ficou mentindo o tempo todo tentando fraudar o teste. Os Walton, a APRO e o National Enquirer abafaram esse exame e não deixaram que fosse a mídia. Mais tarde ele fez outro que daí deu certinho e foi publicado. Tudo isso a gente fica desconfiado, mas aí tem um fator interessante. Em 2014, no local que teria havido a abdução, foi constatado que as árvores produziram fibras de madeira numa taxa 36 vezes maior que a registrada nos últimos 85 anos e que elas também cresceram todas voltadas para o centro da clareira. Isso é comum em locais onde houve radioatividade. Bom, em 1978, Travis conseguiu lançar o seu livro, o The Walton Experience. Em 2016, saiu um documentário chamado Travis, The True Story of Travis Walton, que aparece essas pessoas todas que eu comentei aqui, tá lá na Amazon Prime Video. E em 1993 veio Fogo no Céu, que teve que alterar um pouco a história para adaptar para o cinema. No filme são apenas 6 homens trabalhando e não 7. O
o irmão do Travis quase não aparece, e o relato sobre o que teria acontecido dentro da nave é bem diferente, mais cruel na ficção. No vídeo específico do longa, que já tá aí nos cards, eu narro toda a cena. Tirando esses fatores bem pontuais, Fogo no Céu é uma boa adaptação do caso Walton. Fiction, those kinds of stories, has been, getting people, societies, accustomed to the idea that we're not alone in the universe. E aí, o que vocês acham de toda essa história? Algumas pessoas lá no vídeo do filme já comentaram que acham que é tudo mentira. Eu acho que é realmente difícil acreditar, mas porque tem muitos detalhes. Olha só que engraçado. Se não tivesse tantos detalhes, talvez a gente acreditasse mais. Mas assim, uma coisa que eu tenho certeza é de que a gente não tá sozinho aqui nessa vida, né? O Travis até comenta no documentário que tá lá na Amazon que pra eles era mais fácil eles terem assumido que estavam bêbados e enfim, né, tá, ok, estavam bêbados contando essa história aí. E não ficar todos esses anos batendo na tecla de que era verdade. Quem tiver interesse, assiste o documentário que a gente tem ali um pouquinho de noção porque vê ele falando e é interessante. Ele fala que na verdade acredita que aquelas criaturas nem queriam pegar ele, mas como ele foi atingido pela nave, eles o colocaram pra dentro pra reanimá-lo. Ó, essa teoria, interessante. Tá, deixa aí nos comentários, vamos conversar um pouquinho. Me sigam lá no Instagram, @MoranaDosAnjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Espero que vocês tenham gostado desse mais um Cada Caso é um Filme. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.